Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, pela Editora Betel. Hoje, a lição 5, vamos falar sobre o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Gente, antes de começar a lição, vou pedir para que você já deixe o seu like nesse vídeo, isso ajuda a divulgar o conteúdo que é feito aqui. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma aula, nenhuma atualização, tá? Dito isto, vamos em frente. Essa lição 5 será ministrada aí na sua igreja no dia 2 de fevereiro, primeiro domingo do mês, tá bom? Texto áureo vai trazer 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Aqui Paulo vai exortar a manter a vigilância sobre a nossa vida e o nosso ensino. Isso reflete a importância, como é dito o próprio tema, né? O pietismo, sobre a piedade, ter uma vida piedosa, coerente com aquilo que se prega, tá? É um lembrete pessoal também para que a gente tenha em mente que um exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Às vezes a gente fala isso até na IBD. Às vezes a nossa única e melhor pregação não vai ser um louvor, não vai ser uma palavra, um salmo, vai ser a nossa própria conduta, o nosso jeito de viver, né? Como nós levamos a vida. Timóteo, como líder, precisava cuidar de si mesmo tanto quanto daqueles que o ouviam. Então, a gente precisa manter uma vida reta e a gente precisa também cuidar com a doutrina que a gente está enviando para as outras pessoas, para saber se aquilo condiz de acordo com o que nós estamos vivendo. E o pietismo, a gente vai ver mais à frente, ele faz uma ponte que é essencial com o pentecostalismo. Ele vai falar sobre a vivência desse evangelho, o quanto esse evangelho está impactando na nossa mudança, o quanto ele nos mudou, tá? Isso se aplica a todos nós, especialmente os jovens, que são chamados a viver naquilo que eles creem. Se tem uma classe, se tem uma camada da sociedade que é mudada quando a graça de Cristo o encontra, é o jovem. O jovem, de numa certa idade, depois dos 18 anos até os 20 e poucos anos, ele está numa fase um pouco rebelde da vida, ele não quer ter limite. E aí, quando um jovem encontra Cristo e tem a sua vida ali mudada, ele para de se servir dos manjares da vida, né? Ele tem uma vida mais regrada, ele tem abstenções maiores. E aí fica fácil, né? A gente vê o jovem e falar, rapaz, esse jovem é diferente dos outros que a gente conhece. Mas não só o jovem, todas as outras camadas, elas podem ser transformadas com Cristo. Cristo transforma, tá? Vamos em frente, verdade aplicada. Devemos nos manter dependentes da ação do Espírito, para que sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. A dependência do Espírito Santo, ela é essencial para a nossa vida cristã. A gente viu na nossa primeira lição ali falando do dia de Pentecostes em Atos como um revestimento para que a gente venha cumprir não só o nosso chamado, mas como a gente venha pregar a palavra de Deus, levar o evangelho com esse revestimento de maneira sobrenatural, né? O Espírito Santo, ele vem e se manifesta, mas ele é necessário haver uma manutenção. Não é porque você aceitou Cristo na sua igreja, foi lá, levantou a mão diante de todo mundo, não é porque agora você tem uma carteira de membro, serve num departamento, que o Espírito Santo ele está atrelado a você e agora ele não sai mais, ele é prisioneiro. Lembre-se, você é templo, você não é prisão do Espírito Santo. Então, determinadas ações que fazemos vão trazer ou uma intimidade com o Espírito Santo ou um distanciamento muito grande, tá? E nós queremos e precisamos da presença do Espírito Santo sempre que possível, jejuando, orando e lendo a Bíblia, tá?
Ele que nos dá força, nos dá direção e aviva a nossa fé. Como lá no tabernáculo, né, onde o fogo no altar não deveria se apagar, a chama do Espírito Santo é assim nas nossas vidas. E como eu disse, oração, leitura, palavra de Deus e o mais importante, obediência. O primeiro pecado, né, a queda, o pecado original, ele se deu não porque queria ser rico, não por uma traição, não por um roubo, mas por uma desobediência. Desobediência é algo muito complicado, tá? Quem não se submete às autoridades, geralmente colherá tempestade. Objetivos da lição: compreender o surgimento do pietismo, identificar as ideias do pietismo e ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. Texto de referência é o Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e os raios de fogo sob os seus pés. Queridos, Abacuque aqui clama pelo avivamento e pela manifestação do poder de Deus. É interessante esse posicionamento dele clamar pelo avivamento, porque o avivamento, se a gente colocar tudo na mesa, existem certos momentos da nossa vida e da nossa igreja que a gente já está começando a virar religioso. Então a gente precisa clamar por um avivamento. A gente nem deveria chegar nesse patamar, mas a gente infelizmente chega. E aí nós precisamos realmente buscar esse avivamento e essa manifestação do poder de Deus. Ah, poder para ser restaurado, poder para ter milagre, poder para estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, tá? Abacuque, ele fala sobre isso. Aviva a tua obra no meio dos anos. Ele reconhece que em tempos difíceis a misericórdia de Deus é essencial. Sabe por quê? Porque muitos se esquecem de Deus, muitos se esquecem de Jesus quando está tudo muito bem. Quando as contas estão em dia, quando os filhos estão todos bem, todos sarados, com saúde, a geladeira está lotada. Às vezes a gente se esquece de Cristo. Você vê que um dos poucos exemplos de coisa boa na Bíblia, né, que convidaram Jesus foi o casamento. Porque muitos outros textos que nós lemos, o maior convite que Jesus recebe é: olha, tem alguém enfermo, tem alguém endemoniado, tem os fariseus ali, tem... Então, assim, Jesus era um resolvedor de problemas. Ele não veio para isso. A glória de Deus se manifesta através dele, curando pessoas, ressuscitando pessoas, fazendo maravilhas, inclusive multiplicando recursos, né? Que foi o caso do pão e do peixe. Mas ele veio para algo muito maior. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e abundância e ser salvos da ira de Deus, do pecado original, tá? O que mais? A referência à glória divina que cobre os céus aqui, fala brilhante, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força, revela, né, o poder de Deus, a soberania sobre todas as coisas. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, dentro de um potinho, fala assim: nossa, esse problema que eu tenho, Deus não pode resolver. A gente vai ver alguns salmos falando que ele colocou as águas do oceano na concha da mão, soprou e o universo se fez. Então, assim, esse é o tamanho da magnitude da glória do Deus ao qual nós servimos. E aqui o texto, nesse aspecto, né? O seu resplendor é como luz, raios brilhantes saindo da sua mão, aponta para isso, para a grandiosidade do nosso Senhor. Então vamos lá, introdução.
O pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo nos Estados Unidos e na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus do Brasil. Por quê? Nas Assembleias de Deus? A gente vai ver. Essa questão do avivamento é uma delas, né? Tem outras aqui, eu não vou dar spoiler não. No slide certo a gente vai falar. Mas o pietismo, ele nasce em resposta a uma frieza espiritual na época, né? Ele nos desafia a refletir se estamos vivendo uma ortodoxia fria, se estamos sendo religiosos, como eu falei no slide anterior, ou se a nossa fé ela é marcada por uma comunhão viva e pessoal com Deus, da mesma forma que nós temos com o nosso irmão, tá? Movimentos como esse mostram que a igreja sempre precisou de avivamento. Foi como eu disse anteriormente, chega um momento que a gente fica meio bitolado, né? Tá indo no culto, ouve a palavra, volta para casa, da paz do Senhor, mas não lê uma Bíblia em casa, não dedica um jejum ao Senhor, não faz uma oração por alguém, não intercede, sabe? Nós viramos religiosos, quase uma seita, né? A gente acredita num Deus, mas não vive essa experiência. Pega essa palavra, viver experiência. A gente vai bater muito nisso sobre o pietismo. E Spurgeon diz o seguinte: sem o Espírito de Deus, como podemos fazer tudo? Sem o Espírito de Deus, podemos fazer tudo, tão bem quanto um cadáver pode dançar. Essa é a grande ênfase ali no revestimento com o Espírito Santo. Às vezes a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, mas com a condução ali, né, do Espírito Santo, as coisas tendem a ser do jeitinho que Deus quer, e é isso que a gente busca. Primeiro ponto, surgimento do pietismo, diz assim: a história da igreja foi marcada pelo surgimento de novos movimentos que transformaram a sociedade. Dentre esses movimentos podemos ressaltar o pietismo, que surgiu no final do século 17, 15, 16, 17, é ali certo, como resposta ao autoritarismo da Igreja Oficial Luterana. Vamos entender aqui o seguinte: o puritanismo, ele é uma raiz do calvinismo, né? Tava dando errado ali, e o puritanismo ele começa a se enveredar ali, marcando uma possível sequência de reforma. O pietismo, ele é da mesma forma, proporcionalmente, uma raiz do luteranismo, pedindo também uma reforma. Não é uma nova religião, não é uma nova igreja, é a alteração de coisas que estão erradas, em desacordo, né? Bem como o próprio Lutero propôs. Ele não queria uma nova filosofia, ele não queria uma nova religião, ele queria apenas que a Igreja Católica reconhecesse que algumas coisas estavam erradas, mas dali a gente vê que houve um grande racha, né? Movimentos como o pietismo, eles surgem para corrigir desvios, né? E trazer uma renovação para a igreja. Esse movimento nasce no contexto do luteranismo, foi como eu disse, destacando a necessidade da vida cristã que refletisse a piedade em cada aspecto. Como eu falei para vocês, o luteranismo acabou se tornando muito frio. Existia uma nova didática pela questão da venda de indulgências e também pela questão do Papa perdoar esses pecados, dele ser infalível, né? Mas, desgarrado a Igreja Católica, a filosofia luterana, ela continuou fria, né? E tanto o puritanismo quanto o pietismo, eles buscam esse avivamento. Por isso, a proximidade tão grande quanto com o pentecostalismo, tá? E aqui Lutero, ele marca o início de uma reforma através da doutrina que ele vem trazendo. Ele traduz a Bíblia para o alemão, dali a gente tem uma igreja luterana, mas uma doutrina com a principal crença, que é a salvação garantida da fé. Em momento algum, está falando sobre o avivamento, sobre o Espírito Santo. Você vê que existe essa dificuldade, e essas reformas que vêm na sequência, elas vão tratar disso até a gente chegar ali numa igreja bem lapidadinha, bem bonitinha, tá? 1.1, as ideias da reforma
pietista diz assim: o enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas fez com que surgisse um novo movimento de renovação, que logo ficou conhecido como pietismo. Esse movimento religioso originou-se no luteranismo, que estimava as experiências individuais. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e da oração. Perceba que há muitos elementos em comum com o puritanismo. É o estudo da Bíblia, são pessoas agora a gente vai liberar a Bíblia para todo mundo, para que você possa ler, para que você tenha o seu acesso, para que juntamente com esse acesso você tenha a sua experiência, entender o que o texto diz a ponto daquilo trazer uma exortação para quem está lendo. Então, o puritanismo e o pietismo, eles são bem paralelos, bem próximos, e eles tendem a buscar nessas ramificações a mesma coisa, né? Influenciado por reforma protestante, ele promove então o estudo da Bíblia como uma forma de renovar a nossa fé. Às vezes a gente frequenta até a igreja, a gente vê o que o pastor está falando, enfim, mas a gente não quer se debruçar, a gente não quer fazer um devocional, a gente não quer ter o nosso próprio contato. Esse é um dos movimentos que visava isso. Olha, você precisa ter o seu devocional, você precisa ter o seu momento com Deus. Você precisa ler esse livro. Timóteo fala sobre... A carta de Timóteo, ela fala sobre dominar a Bíblia, manusear como quem manuseia a espada. Então, assim, isso precisa estar muito latente na ponta dos nossos dedos. Tem uma palavra para alguém. O foco aqui, ele estava em transformar o cristão de dentro para fora. Não adianta simplesmente dizer que você faz parte de uma denominação, você está ligado à Assembleia, que você está ligado à Igreja Batista, que você dá a DIM e ADVEC, não sei de onde você é, mas a palavra, o estudo e a manifestação do Espírito Santo, eles precisam mudar estruturalmente você e servir como um exemplo dentro da sociedade, falar aquele cara ali é crente. Só que isso leva tempo. A nossa conversão, ela não se dá do dia para a noite. Ela é um processo. Muitas pessoas, às vezes, querem exigir esse resultado do dia para a noite. Olha, você entrou na igreja ontem, e aí, já resolveu tua vida financeira? Já está com todo mundo curado na sua casa? Todo mundo é convertido? E não é assim. Isso é um processo, isso leva tempo, tá? Imagine um impacto de pequenos grupos de leitura, né? Que não apenas debatiam doutrinas, mas que buscavam aplicá-las no dia a dia. Este era o pietismo. A gente está implementando isso nos jovens, né? Lá, pelo menos na igreja lá onde eu tô. E a última quarta-feira do mês a gente faz um estudo. Nós temos ali um devocional, a gente cantamos hinos, abrimos oportunidade para quem quer trazer alguma coisa, contar algo que aconteceu, mas a gente faz um estudo e uma aplicação dessa palavra na nossa vida, porque isso é muito importante. Temos toda terça o culto de doutrina, mas é importante trazer para o debate de pessoas ali de uma faixa etária mais próxima, talvez um novo prisma sobre um assunto que a gente vê com uma certa frequência. Às vezes, num bate-papo descontraído, a gente observa determinado texto de outra forma. Fala, cara, a gente nunca parou para pensar nisso, né? Isso aqui é real mesmo. Então, o pietismo, ele já fazia isso. Spener disse que a doutrina não é apenas para ser ensinada, mas para ser vivida. Esse era um dos principais e maiores problemas da Igreja Católica. Existia, né, como era chamado o sermão, a ladainha antigamente, toda em latim, ninguém entendia nada, não sabia o que estava dito, mas olha, qual é a sua religião? Sou católico apostólico romano. Nossa, isso dava um gás, isso abria portas, né? A gente sabe que ainda hoje existe uma certa máfia, vou colocar assim entre aspas, de pessoas de determinados locais. Ó, eu sou da denominação A, eu sou da denominação B. Então eu vou te ajudar porque você é crente, eu vou te ajudar porque você é determinada coisa. E a gente sabe que
isso acontece. Agora, nem sempre é o ideal você ajudar alguém que talvez não vá ter condição para suprir aquela demanda. Às vezes, num coleguismo, numa amizade, a gente acaba jogando tudo no chão, colocando tudo a perder. Uma coisa interessante aqui que eu quero frisar é o texto de Romanos 10, versículo 14 e 15. Eu vou ler para vocês, eu esqueci de colocar no slide, mas fala sobre isso. Diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A grande sacada não é você ter uma religião de 4 paredes fechada para quem está ali dentro. Você precisa captar, mas é o que diz aqui o texto romano. Como é que alguém vai invocar Deus se essa pessoa não acreditou nisso? E aí como é que essa pessoa vai acreditar nisso se ela não ouviu nada a respeito? E como é que ela vai ouvir se ninguém pregou? Essa é a minha e a sua função, levar o evangelho. Ah, mas eu sou diácono, mas eu sou presbítero, mas eu sou evangelista, eu sou pastor, eu fico na porta da igreja, eu fico da salinha das crianças. Todos nós fomos chamados a pregar o evangelho. A gente não tem uma cooptação, a gente não precisa bater meta, né, de, olha, eu consegui trazer tantas pessoas para a igreja. Até porque quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. Mas nós temos a função, bem como a imposição de mão para orar por milagres, de levar esse evangelho, de pregar esse evangelho. Olha, o evangelho é assim, se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, são outros 500. Mas nós somos replicadores, divulgadores, pregadores do evangelho, tá? 1.2, o resgate da reforma, diz o seguinte: o movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Grave isso aqui, profunda e pessoal. Enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja, promovendo uma comunhão universal entre todos os crentes. Essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de sua origem social ou do seu status. O pietismo foi, de certa forma, um retorno às raízes da reforma protestante, né? Que enfatizava o quê? Escritura e santificação. É escritura e santificação. A gente só santifica se a gente conhecer. A gente conhecendo, nós precisamos aplicar. E aí esse movimento, ele unia fé e prática, né? Como a gente disse, promovendo a comunhão entre os crentes, independente da classe social. Por quê? Porque na igreja o clero tinha muito dinheiro, mas tinha muito membro que passava fome. E arrisco a dizer que a Igreja Católica não chegava junto. A Igreja Católica mudou muito, tá? Eu sei que parece que eu tenho uma fala dura aqui nos vídeos, mas é preciso reconhecer que a Igreja Católica mudou muito. A Igreja Católica mandava os caras pra fogueira, enforcava os outros, vendia indulgência. Hoje a Igreja Católica não faz mais isso. Acredito eu que não, né? Tem alguns amigos lá, não entendo que faça isso. Então eu posso dizer para vocês que a Igreja Católica mudou muito, mas eu não tenho como citar o processo dela dentro disso. Então é normal que os irmãos vejam que em algum momento eu vou ser bem duro com a Igreja Católica, mas não é uma opinião, é uma contestação de fato, né? Isso infelizmente acontecia, tá? É uma bela imagem do corpo de Cristo em ação. Essa reforma, trazer a escritura junto com a santificação. Há um texto lá em João 13:35, fala o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, se a gente simplesmente vai para uma igreja, não fala com o irmão da esquerda, com o irmão da direita, não dá uma paz do Senhor, não se envolve na cultura, naquele seleto grupo ali, cara, como é que a gente está amando? E outra, amar quem está dentro da igreja é fácil, até os publicanos fazem isso, até os pecadores fazem isso, como diz o texto. Agora, o nosso grande desafio é amar quem não merece, é amar quem nos calunia, quem nos persegue, né? Assim Cristo nos deixa o exemplo. 1.3,
o pai do pietismo, temos aqui Philip Jacob Spener, que eu li no slide anterior. Teólogo luterano alemão, denunciou os abusos na igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desidéria, de 1675. Nela, Spener propunha um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Assim, iniciou-se o movimento pietista, que defendia o intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Predominava em sua teologia a priorização das escrituras em lugar de credos, a procura da santificação, a defesa da doutrina que tem a Bíblia como a única referência de fé, o conhecimento religioso aprofundado e a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Eu vi algumas pessoas comparando Spener, esse homem aí, Philip Jacob Spener, com Ellen White. E há uma diferença fundamental, tá? A Ellen White, ela, para o adventista de sétimo dia, ela é uma expansão da Bíblia. Ela traz ali algumas revelações que a Bíblia não traz. É nesse entendimento que, minha opinião pessoal, a gente se afasta muito, porque a gente entende que a Bíblia é única e suficiente revelação para a vida dos cristãos, tá? Muitos consideram o adventista como uma seita, por aceitar esses escritos de Ellen White, né? Aqui, o caso de Spener, ele não está trazendo uma revelação. Ele está trazendo, vamos dizer que uma releitura sobre problemáticas que estavam acontecendo no luteranismo. Então ele publica um livro pontuando, tem esse livro inclusive para vender, tem na Amazon, tem em alguns outros lugares, e ali ele vem pontuando, olha, isso aqui tá errado, isso aqui deveria ser feito de outra forma, enfim. E esse livro, esse Pia Desidéria, ele inspirou gerações a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A gente vai vendo que aos poucos a gente vai chegando no pentecostalismo, que busca realmente um relacionamento até sobrenatural com Deus, né? Curiosamente, Spener também defendia que a piedade devia ser algo visível na vida cotidiana, mostrando que a fé tem que ser prática e não apenas teórica. Você é piedoso? Você consegue dar uma esmola a alguém? Você consegue dividir um saco de arroz, um saco de feijão com quem está precisando? Então, assim, essa piedade, ela precisa ser visível. Não só uma carteirinha de igreja, mas realmente, olha, fulano tem exemplos e é uma pessoa verdadeiramente piedosa. Segundo ponto, a convocação para uma segunda reforma diz assim: em 1675, Spener publicou o livro intitulado Pia Desidéria. Falamos na slide anterior, Desejos Piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra é composta por 3 partes, nas quais expõe o pensamento do movimento que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e a convocou para uma segunda reforma. Diferente do que Lutero fez, né, que teve ali no concílio e falou, gente, é isso, e falaram assim, ó, você é herege, você tem que retirar isso aí, senão o pau vai quebrar pro seu lado. Ele fala assim, eu não vou não, vocês que me convençam pela Bíblia que eu tô errado. Spener tenta fazer algo ali próximo a isso. Como a questão da mídia, a publicação de livros já estava um pouco mais ok, né? Já estava mais facilitada, ele escreve um livro ali com a opinião dele, e esses livros eles começam a ser distribuídos, tá? Ele chamou a igreja luterana para refletir. Ele não começou uma inquisição, não quebrou janela nem nada. Ele chamou, olha, eu tenho aqui um escrito meu onde alguns pontos eu trago uma releitura, tá? E essa convocação para uma segunda reforma lembra que a igreja precisa ajustar para continuar relevante e fiel ao evangelho. A igreja, ela é como o seu relacionamento, como o seu casamento, ela é como o seu carro, ela precisa de manutenções preventivas e corretivas. Por quê? Porque senão a gente vai virar, no melhor sentido da palavra, católico. Nós vamos
executar protocolos dentro da igreja. E não é isso. A gente precisa estar atento ao que Deus quer. A gente precisa ter sensibilidade ao que o Senhor quer para a nossa vida coletiva, individualmente. Nós precisamos parar um instante e refletir, avaliar a nós mesmos, né? Como diz o texto lá em Coríntios. Senão a gente vai virar puramente religiosos, tá? 2.1, a decadência espiritual da igreja luterana diz assim, apoiando-se na ideia de que a igreja luterana, em sua teologia, estava afastando muito da realidade e da incumbência da igreja, surgiu o movimento pietista. Esse movimento avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois, para os pietistas, a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas, isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram bem conflitantes com os princípios da reforma protestante. Eu vou dizer para vocês, porque eu já anotei aqui, tá? O pietismo, ele surge como uma resposta ao que muitos viam como um cristianismo morto dentro da igreja luterana. É o que eu falo para vocês. Eu falei, se a gente não se mantiver vigilante, a nossa igreja esfria, vamos cumprir meros protocolos, né? É um lembrete de que a religião sem vida espiritual é apenas um ritual vazio. E aí ele fala aqui que algumas doutrinas e algumas tradições eram conflitantes. Você pode se perguntar que doutrinas e que tradições eram essas? A falta de ação social e missionária da igreja, missionária, então, ela é importantíssima. A vasta hierarquia eclesiástica, eram muitos cargos dentro da igreja. A ênfase excessiva na justificação, não que nós não devamos ser justificados, somos sim, mas a igreja não pode viver apenas de justificação. Ela precisa florescer, ela precisa frutificar dessa justificação que já aconteceu. E a falta de ênfase na conversão. A conversão, ela não pode ser simplesmente um carimbo de agora você é crente. Esse novo convertido, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser doutrinado e entender que a vida dele agora vai ser transformada, não por uma série de protocolos, mas pelo convívio e contato dele com o Senhor, tá? Há uma frase de Martim Lutero, eu esqueci de botar no slide, mas eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: o cristianismo é uma coisa viva, ativa e poderosa. A Bíblia não é um simples livro, é a palavra viva de Deus, tá bom? 2.2, Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf diz o seguinte: quem que é esse cara? O avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados da Boêmia, cuja origem remonta à obra do pré-reformadores John Huss, lembra do Ganso? Martirizado em 1415. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para estabelecer em uma de suas propriedades na Saxônia. Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem, passaram a ser identificados como moravianos. Na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia de missão sem considerar o papel de Conde Zinzendorf, apontado como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã no século XVIII. Por que esse cara é tão importante? Ele é a figura central no pietismo. Ele não apenas pregava, mas vivia uma vida piedosa, né? Sua hospitalidade aos morávios, como a gente viu aqui, e seu foco na missão global são um exemplo para a gente. Por quê? Por causa de pregar o evangelho, destacar pessoas para enviar numa missão, pregar o evangelho. Agora, sobre os moravianos, imagina o impacto de uma comunidade que orava 24 horas por dia e enviava missionários para os confins da terra. Assim eram os moravianos, tá? Existia uma comunidade, eu anotei aqui, em Hernitz, na Alemanha, tá?
Era uma comunidade que se organizava com um relógio de oração. Então, essas 24 horas por dia, né? Havia irmãos que se revezavam em oração. Quando um terminava, o outro continuava, e aí o outro terminava, o outro continuava. 24 horas por dia. Imagina como as nossas igrejas seriam fortes se nós tivéssemos um relógio de oração. E olha que muitas igrejas nossas aí tem mais de 100 membros, a gente consegue fazer isso aí, ó, molezinha. Por que não implementar, né? Fica aí a dica. 2.3, missiologia moraviana. Os moravianos defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de determinada sociedade ou de alguns indivíduos. Só para vocês terem uma ideia, Moraviano, esse lugar, era na República Tcheca, tá? Esse pensamento levou o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf, ao assumir a liderança espiritual dos morávios, a transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio missionário, o que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. John Wesley foi um dos que foram influenciados por esse movimento. A gente vai falar na próxima lição sobre John Wesley, tá? É um cara fundamental, e aí a gente vê a importância da missão, levar a palavra de Deus a locais distantes. Hoje com a internet ajuda muito, né, a questão da missão, mas ainda assim destacamos pessoas para viver esse tipo de função. A visão missionária dos moráveis é um legado mais inspiradores do pietismo. Eles acreditavam que a missão era a responsabilidade de toda a igreja e não apenas de poucos. A gente pensa que para o cara ser missionário ele tem que parar a vida dele e só quem é responsável por isso é ele. E a gente às vezes fica assim, e no meu bairro? E na minha cidade, né? Ah, tem eu, mas por que as nossas cidades não estão transformadas? Será que toda a nossa cidade já foi evangelizada? Será que toda a nossa cidade já conhece de Cristo? Nosso bairro já conhece? Será que já pregamos aos ímpios para arrependimento, né? Essa perspectiva nos desafia hoje. Como nós estamos participando da missão de Deus no mundo? Será que a gente está pregando o evangelho? Será que estamos fazendo o ID? Terceiro ponto, nossas raízes teológicas diz o seguinte: a identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. Então, como eu disse para vocês, bem paralelo, né, ao pietismo, o puritanismo, a gente vê ele como mais relevante. Por quê? Porque ele tira da igreja a frieza e traz ali a questão do estudo, a questão da transformação individual e também da experiência do indivíduo, né? O pietismo, ele influencia profundamente o pentecostalismo e, de tabela, o pentecostalismo, ele vai influenciar o Brasil. Não é à toa que o pentecostal, se não me engano, as Assembleias de Deus, são no Brasil a maior denominação, a maior bandeira de igreja reformada, né? Ele lembra que o cristianismo ele precisa ser vivido com paixão, com piedade e com compromisso. E o principal para o pentecostal, como foi vagamente dito aqui, a experiência com Deus. Quem já não ouviu numa igreja, fulano tem experiência com Deus? Você já teve experiência com Deus? É orar, é buscar enquanto está perto, é orar até ser respondido. A gente precisa dedicar um tempo a isso. 3.1, a influência pietista no avivamento norte-americano diz assim: descortinando a história, podemos ver que entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim tornar-se um agente da mudança. Então, aqui ele vai dizer que não adianta você aceitar Jesus e pregar o evangelho. Você precisa entrar fazer parte dessa comunidade, ter comunhão com seus irmãos,
ter o evangelho te transformando de dentro para fora, e agora sim, você vai ser um agente da mudança, tá? O pietismo, com a sua ênfase na piedade pessoal, né, que é o que vai ser dito aqui, ele molda o avivamento norte-americano e também o pentecostalismo. Isso reforma a ideia de que o avivamento começa com corações transformados. Como diz Davi, dá-me um coração novo. Então, como no marketing, né, da prova social, a igreja, ela também tem a sua prova social, que é o testemunho. Quem não tem um testemunho para contar? Você lembra do seu testemunho? Seu testemunho, ele tem que estar na ponta da língua para você dizer, olha, Cristo transformou minha vida. Eu era assim, agora sou assado. Eu era de um jeito, agora sou outro. Eu fazia isso, agora eu deixei de fazer. Sou uma nova criatura. Parafraseando e brincando um pouco aqui, quem nunca ouviu aqueles comerciais, né? Que o cara era um monte de coisa e aí ele mudou e aí no final ele fala assim, eu sou a universal. É isso, fui mudado. Sou nova criatura. Cristo me encontrou. 3.2. A influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, Wingren e Berg. Além deles, vamos estudar sobre eles nessa revista ainda, hein? Além deles também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e as diversas obras literárias doutrinárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez no início do século XX, a maior influência tenha sido do pietismo escandinavo, sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Para Gutierre Fernandes, no artigo As Origens Pietistas das Assembleias de Deus Brasil, houve ainda outras heranças escandinavas, como a forte ênfase na observação de usos e costumes, principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX, a prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor e a prática da confissão pública dos pecados nos cultos de celebração da ceia do Senhor. Isso aqui, eu vou comentar com vocês, é um perigo. Por que perigo? Porque era assim, agora deu uma modificada, tá? As Assembleias de Deus, elas, no Brasil, elas herdaram muito da influência pietista escandinava, né? Que enfatizava uma vida simples, piedosa e comprometida com a palavra do Senhor. Nossa fé foi moldada por homens e mulheres que dedicaram a vida à obra de Deus. Eu costumo dizer que hoje eu não sou uma dessas pessoas que nasceram na igreja. Ah, você é crente desde quando? Desde que eu nasci. Eu não sou crente desde que eu nasci. Mas a minha família se converteu. E eu digo que se hoje eu estou na igreja é porque algum joelho se dobrou a meu favor. Se dobrou pedindo para que eu me convertesse a esse evangelho. E hoje, graças a Deus, por misericórdia do divino, estou dentro desse contexto. Então, assim, a gente tem a Assembleia, a gente tem a Igreja Batista por causa de homens e mulheres que dedicaram a sua vida a isso, né? E aí, a paz do Senhor, eu ouvi essa semana uma coisa interessante de um homem que falava o seguinte: antigamente as pessoas falavam a paz do Senhor Jesus Cristo, depois virou a paz de Cristo, depois virou a paz do Senhor, depois só a paz, e agora algumas igrejas, boa noite. A gente está perdendo o costume, né? De cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E é o que eu já ouvi também. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só pode dar a paz do Senhor se a gente tem o Senhor conosco. E agora aqui, esse final aqui que é extremamente tenebroso, confissão pública de pecado nos cultos da celebração da ceia do Senhor. Eu não peguei essa época não, mas muitos dizem que no culto de ceia falava, ó, fulano, tá aí, levanta. Fulano praticou fornicação com a namorada, isso, aquilo, não sei o quê. Punição, pá. O outro roubou, levanta aí, e tal, não sei o quê. E a igreja votava. A igreja está de acordo, permaneça como estão. Aí depois, esse membro ele era reintegrado ao corpo. Hoje não. Hoje você examina a si mesmo. Mas você ainda tem um tempo, você ainda consegue ter um gabinete com o pastor. Mas esse tipo de exposição,
como era antigamente, ele não existe mais. Pelo menos na Assembleia de Deus, a que eu frequento, não tem mais, né? Imagina que vergonha. Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia. As marcas pietistas na Assembleia de Deus, 3.3, nosso último tópico. A partir dos registros de W. Walker, é possível identificar várias características protestantes nas raízes da Assembleia de Deus no Brasil, como a importância do sentimento na experiência cristã, B, a participação dos leigos na edificação da vida cristã, C, a ênfase na atitude ascética como referência ao mundo, D, o grande interesse pela leitura da Bíblia, E, a ênfase na transformação espiritual, e F, o forte impulso missionário. É preciso aproveitar a reflexão sobre este movimento impactante na história da igreja para prosseguir clamando ao Senhor e buscando e ansiando mais do Senhor, do seu amor e da sua graça. Como expressou o salmista, quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Quase que não saiu aqui, minha cabeça está tapando. Características como a leitura da Bíblia, a ênfase na santificação, que nós precisamos buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus, e o impulso missionário, eles são marcas evidentes, né, do pietismo nas nossas igrejas. Quem é da Assembleia de Deus, principalmente do Rio, e já foi lá na catedral, na sede, né, na igreja mãe, já viu aquele monte de bandeira lá esticado. Lá, cada bandeira daquela representa um país onde há um missionário sustentado pela Assembleia de Deus, tá? E isso nos convida a continuar clamando: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Precisamos buscar continuamente o avivamento até que Cristo venha. Meus amigos, muito grato, muito feliz de poder ter ministrado mais uma lição. Antes de terminar, deixe o seu like, não esquece, compartilha com um amigo, compartilha com alguém que possa gostar desse conteúdo e ativa os sininhos para não perder nada. Os sininhos não. Ativa o sininho aí para não perder nada, nenhuma atualização. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem trago mais uma lição, se assim o Senhor permitir. Obrigado por tudo. Até mais.